Professor, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, para falar para Goiás, para a região centro-oeste do Brasil. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, Jéssica, Kleber, Rubens, a todos que estão nos assistindo aqui pelo Sinal Aberto. Muito obrigado pelo contato, Fábio. Eu vou começar perguntando sobre isso que está engolindo uma parte, né, dos salários que já estão espremidos, né, aqui no Brasil, que é a inflação e que está registrando de novo níveis altos, depois de uma inflação de 2 dígitos no final de 2021, e ela já nesses meses aqui no início de 2022 também apontando para um nível alto. Qual é a perspectiva, primeiro, uma análise sobre os números em si, né? Qual é o impacto dessa inflação e qual é a perspectiva? A gente vai continuar vendo o poder de compra ser consumido, professor? De fato, como você bem mesmo relembrou aí, fez o resumo, a inflação vem preocupando muito a economia já desde o ano passado, desde a metade do ano passado e mais especificamente ultrapassando os 2 dígitos, né, acima de 10% anualizado, desde agosto, setembro do ano passado. E essa alta permanece preocupante porque ela é persistente, é disseminada, né, ou como se usa a expressão em economia, ela é difusa, ela está em todos os itens pesquisados, né, pelo IBGE. Este mês atingiu um recorde para o mês de março, desde a época do Plano Real, que em si só significa a tendência, que é uma tendência de uma persistente inflação ainda por mais alguns meses. O país, o Brasil, sofrerá esse problema, terá que combater esse mal assustador, né, que já esteve aí nas nossas cabeças na década de 90, mas que agora volta a nos preocupar. Não só no Brasil, é importante lembrar, mas este é um fenômeno, a inflação é um fenômeno que está ocorrendo em todo o mundo, especificamente também aí na zona do euro e nos Estados Unidos, onde as inflações bateram um recorde dos últimos 40 anos. Por quê, professor? Por que esse fenômeno está acontecendo, não só no Brasil, mas o que é que está gerando esse aumento consistente, digamos, de preços? Essa é uma pergunta interessante, ela teve início com o processo da pandemia, lá no comecinho de 2020. Vamos lembrar o que aconteceu e o que alimenta a inflação. A inflação é alimentada por alguns fatores. Pode ser por excesso de demanda, ou seja, das pessoas quererem comprar bens e serviços, ou pode ser por uma escassez da oferta de bens e serviços. Quando falta produto ou quando sobra vontade de comprar, os preços, regra geral, aumentam. O que aconteceu na pandemia? Num primeiro momento, houve, por conta das paralisações de fábricas, né, houve uma falta de produtos no mercado mundial, então perdeu-se aí a capacidade de produção, de entrega, de logística de vários produtos, e isso fez com que os preços aumentassem. Os governos de todo o mundo, inclusive o Brasil, aqui na forma de auxílio emergencial, na forma de benefícios, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, colocaram dinheiro, porque havia uma atividade econômica menor por conta da paralisação, colocaram muito dinheiro na economia. Juntou-se duas coisas, a falta de produto com o dinheiro para comprar produtos que não eram entregues. Isso começou a alimentar a inflação no mundo todo. Neste momento, o que acontece é que nós temos ainda um agravamento, a pandemia foi perdendo força, quando tudo se imaginava ir para um caminho de estabilidade, de começar a queda da inflação, veio o conflito entre Rússia e Ucrânia, e obviamente, como o resto do mundo está todo envolvido, como a gente vê, voltamos a ter uma escassez na oferta de produtos. Então, hoje a inflação se dá principalmente por conta de um descasamento na cadeia de produção e de entrega dos produtos e serviços que faz com que os preços cresçam. Professor, antes de entregar aqui para o Kleber, né, a gente continuar essa conversa também com as questões dele, o senhor já citou essa questão da guerra da Ucrânia, e aí eu queria perguntar se é isso, né, se o processo então é de constante crises, né, a gente nunca tem exatamente um momento de estabilidade, ou pelo menos há muito tempo que não temos. Aí veio pandemia, depois do fim da pandemia, aquela expectativa para retomada, veio esse conflito na Ucrânia, com tantos impactos, e aí vem a inflação, parece que o sistema é exatamente esse, ele é marcado ou até definido por crises, professor. Ou seja, aquela retomada que se esperava pós-pandemia já não está acontecendo, já não deve acontecer.
Pois é, Rubens, e são fenômenos, como você bem colocou, né, que alguns podem dizer eles são imprevisíveis e, de fato, no curto prazo, são. A pandemia era algo que estava fora de um cenário imediato, assim como essa crise, nessas proporções entre Rússia e Ucrânia, também era algo já detectado desde novembro, dezembro do ano passado, a possibilidade disso, mas em nenhum momento esperava-se que ela iria atingir um nível tão grande e um nível tão duradouro. Então, de fato, nós estamos vivendo aí momentos desde 2020 de bastante incerteza e que parece que vão demorar um pouco para cessar. Fábio Astrauskas, professor do INSPER, mestre e especialista, inclusive, em administração, em gestão de crises, né, de planejamento de grandes organizações, inclusive com a consultoria Cigen, né, que é bastante conceituada nesse sentido. Está com a gente, Kleber Ferreira, para analisar esse cenário econômico, político, internacional, enfim, aqui no Céu Aberto nesta edição. Kleber. Que coisa boa. Um bom dia para o professor Fábio. Eu tenho alguns questionamentos, professor, que dizem respeito diretamente à vida do cidadão mesmo, aquele que não entende muito bem por que em economia a curva é reta, o que tem a ver o INPC com a sua vida do dia a dia, a taxa de inflação, essas coisas todas. Para 2023, independente de quem seja o próximo presidente, o que a gente pode prever para o Brasil em termos de mercado de trabalho? Prazer estar com você aqui, Kleber. Muita alegria de estar conversando com você e todo o pessoal aqui da TV Sagres, no Sinal Aberto. Sua pergunta é uma pergunta que está na cabeça de todo brasileiro, como você colocou, né? Quando a gente sai desse ambiente de uma guerra lá do outro lado do mundo, que a gente imagina, puxa, mas por que isso está nos impactando aqui, né? De fato, essa globalização, né? Esse intercâmbio de produtos, de serviços, de comércio que os países realizam, acarretam essa influência entre crises lá do outro lado do mundo e aqui. Vamos lembrar, né? Rússia e Ucrânia são países com uma importância muito grande no cenário internacional de exportação, no caso de Rússia, de produtos combustíveis, óleo, gás, né? Metais e diversos outros produtos que nós chamamos comumente de commodities, né? Aqueles produtos que são usados como matéria-prima para a fabricação de vários outros produtos, e a Ucrânia é considerada na Europa o celeiro da Europa. Ela é a fornecedora principal de trigo, de óleo de girassol, de vários produtos e inclusive fertilizantes que afetam aqui o nosso agronegócio, né? E principalmente aí para a maior parte dos nossos ouvintes aqui que estão aí na região centro-oeste. Portanto, o que nós devemos esperar para 2023, Kleber? Se o cenário o cenário de guerra, ele persistir, ele se estender, nós continuaremos a ter esse descasamento na logística, na entrega de produtos e provavelmente o processo de inflação continuará alto por muito mais tempo. Há uma expectativa de que esse conflito possa ser resolvido, né, alguns, né, dizem ainda nas próximas semanas, ele atinge o ápice aí nas próximas semanas, mas há a possibilidade não remota de que ele de fato se estenda. Para 2023, o que nós teremos primeiro, né, um ingrediente surpresa até o momento, que será quem será o novo governo do país, se será o atual reeleito ou se será a oposição, né? Cada um com um conteúdo programático bastante diferente, pelo menos no campo das ideias, embora na prática os dois tenham, neste momento, se assemelhado muito, né, no final do ponto, ou seja, um auxílio grande de regras que nós podemos considerar como populistas ou algo do tipo, e teremos também que observar, Kleber, qual será a base de sustentação do governo, seja ele qual for. Sabemos que aquilo que é chamado, né, tradicionalmente como centrão, hoje ocupa pouco mais de 1/3, né, das cadeiras do Congresso. E esta agenda deste grupo, são cerca de 180 deputados, né, na Câmara, ele irá ser fundamental para ditar para que lado, né, seja qual for o governo, vai poder andar, porque o governo bota pauta de mudanças, mas não consegue sozinho aprová-la sem a maioria de Congresso. Então, do ponto de vista de inflação,
ela é perversa para o bolso de quem está aí nos ouvindo, infelizmente, e esse é o pior dos problemas, dos efeitos colaterais de uma inflação. Ela corrói a renda dos que têm menos renda, né, da classe trabalhadora, da classe menos protegida, e isso cria mais desigualdade. Então, o grande cenário para 2023 será o combate à desigualdade, não só no Brasil, como em todo o mundo. Nós temos um outro problema, nós somos um estado aqui, o estado de Goiás é um estado com vocação agropecuária, felizmente, né? Mas a gente está convivendo com um problema, professor, que é um problema muito sério que as pessoas ainda não se voltaram para ele, que é a influência do aspecto climático na produção agropecuária, sobretudo na produção de alimentos. A gente tem tido muita chuva em pequeno espaço de tempo e muito tempo sem chuva, e quando ela vem muito forte, ela não umedece o solo, ela passa rapidamente, vai provocar a enchente. Quanto aos alimentos, juntando a este problema da guerra, que vai ter uma influência direta, sobretudo sobre a questão dos fertilizantes, a gente pode esperar também uma influência do fator dos produtos da alimentação no fator inflacionário, professor? Você lembrou para os aspectos importantes quando você cita aí o fator climático, né? É importante e colocou esse regime de chuvas, né? É importante lembrar também, ligado aos fertilizantes, as chuvas em volume muito rápido e concentradas, elas carregam, né? Elas eliminam vários nutrientes, né? Que estão ali na terra e, portanto, né? Ainda piora o quadro, né? Com relação à necessidade de fertilizantes, né? Para poder manter a produtividade das áreas. Os alimentos, eles provavelmente, num cenário prolongado de guerra, Kleber, eles continuarão em alta, né? Isso, de alguma maneira, é um sinal positivo para o produtor, porque ele já tem uma expectativa de que a safra dele terá um bom valor, né, de comercialização quando ela for colhida, mas também há que se atentar para o fato de que há uma expectativa sempre, né, do agricultor, do produtor rural, que é obrigado, né, pela natureza da sua atividade a prever, né, a se planejar com muitos meses de antecedência, e há o risco, né, se esse conflito não permanecer por muito tempo, de se colocar, né, um plantio num volume que, se a guerra cessar ou as coisas voltarem, né, o ambiente econômico voltar ao normal, a gente ter uma super oferta e uma queda de preços lá na frente maior. Esse é um cenário muito difícil de ser previsto. O climático já é praticamente dado aí, a gente sabe que vai conviver com regimes da maneira como você citou daqui para frente e vamos ter que criar, né, os mecanismos de proteção aí do plantio. Mas esse ambiente econômico de oferta e demanda, ele está ditado nesse momento pela extensão do conflito entre a Rússia e, vamos dizer, o resto do mundo, né? Porque deixou de ser um conflito apenas entre Rússia e Ucrânia. Eu tenho só mais dois questionamentos, aproveitando aí o conhecimento do senhor, a boa vontade, mais dois questionamentos. Previsão para o preço do petróleo, do combustível. O que a gente pode imaginar para 2023, se é que pode? Eu acho que podemos imaginar alguma coisa assim, Kleber. O petróleo tem, como todos viram, oscilado de uma maneira muito grande. Vamos lembrar aí, recentemente, né, e afetou o preço daqui dos combustíveis no Brasil, do gás de cozinha aqui no Brasil. Em janeiro, a gente estava, antes do conflito, portanto, a gente tinha o preço do petróleo ali na casa de 80, 90 dólares o barril. E este preço chegou no ápice, né, no momento do início do conflito, a 130 dólares o barril. Hoje roda alguma coisa na faixa de 100 dólares o barril, ou seja, veja que a oscilação muito grande tivemos nesse curto período de tempo, de 3 meses, né? Mas as medidas que estão sendo tomadas de médio e longo prazo por Estados Unidos e a zona do euro, né, para a substituição da dependência russa de petróleo, né, acionando outros países produtores, acionando outras formas de energia alternativa, mas que levam tempo, mas tudo isso é possível, provável
que a partir de 2023 essa dependência do petróleo e, portanto, a necessidade de consumo e o preço, eles se estabilizem e a gente não tenha mais uma pressão inflacionária por conta do petróleo para 2023. Ufa! Enfim, uma coisa boa, professor. Verdade, ainda bem, né? Ainda bem. Minhas duas últimas questões com o senhor dizem respeito às letrinhas do mundo econômico, o IPCA e o INPC. O IPCA para 2022, a gente imaginava, ou pelo menos os economistas imaginavam, que ele ficasse aí entre 5,6%, acabou havendo uma inversão nos dígitos. Vai terminar aí na casa do 6,5%, a gente imagina uma perspectiva. E o INPC de 5,5% vai para 6,3%. Que tipo de influência esta variação, essa surpresa nos números pode trazer para a nossa vida econômica em 2023? E aí eu já peço para o senhor nos orientar o que fazer com aquele dinheiro que alguém vai receber, ou em herança, ou de alguma aplicação, ou de alguma venda, enfim, o que fazer com ele? Aplicar, guardar o dinheiro, comprar alguma coisa em função desses índices? Fazer recomendações com relação ao suado, né, poupança, né, investimento que as pessoas acumulam é sempre um risco muito grande, porque o cenário, como a gente viu aqui ao longo da nossa conversa, ele está bastante dinâmico, né? O Rubens lembrou bem que a gente vem sofrendo aí mudanças a todo momento. Mas eu diria que hoje, assim, por conta do que você mencionou, IPCA, INPC, IGPM, índices de inflação, eles todos estão revistos, sendo constantemente revistos para cima. A gente só não tem dados mais atualizados por conta daquela falta de informações momentânea, né, que o Banco Central tem aí deixado de disponibilizar para a gente, por exemplo, a pesquisa do Focus, tal, mas é provável que a gente já tenha números até um pouco maiores do que esses 6,5% que você está citando para o final do ano, decorrência, né, dos acontecimentos e da inflação que está realmente muito alta, né, no mundo todo. Para aquele que tem o dinheiro e tem alguma sobra de dinheiro, o que parece hoje interessante, e o Brasil especificamente aponta para esse lado, é que nós aqui já largamos na frente no aumento de juros. Os Estados Unidos começou agora no mês passado, a zona do euro também deverá promover um aumento de juros através dos seus bancos centrais e, portanto, os juros aqui no Brasil, nesse momento, torna-se bastante atrativo. Operações de renda fixa, né, atreladas a uma correção de IPCA mais um percentual, aqueles que a gente chama de tesouro direto, IPCA mais juros, né, ou IPCA CDI mais algum tipo de rendimento, são aplicações relativamente seguras nesse momento. E por que seguras, Kleber? Porque o Brasil, e também vamos dar mais uma boa notícia, né, apesar de todo o período de pandemia, de todo esse problema, manteve razoavelmente equilibradas as contas públicas. O déficit do governo não estourou como era previsto quando entrou a pandemia e, de fato, essa é se a gente pode ter várias restrições à atuação da equipe econômica do governo, não está entre elas esse controle do déficit público. Ele está controlado e o Brasil, portanto, torna-se um país atrativo para aplicação. Ok, Rubens, o professor já nos orientou muito, eu já tirei muito dele, vou deixar você à vontade, já agradecendo ao professor Fábio. Professor, é uma questão que o senhor citou aqui ao longo da entrevista, para a gente encerrar, o senhor citou, né, que 2023, a depender do resultado das eleições, pode ter um caminho, outro caminho, são dois candidatos que hoje, pré-candidatos, que têm agendas, né, propostas bem diferentes, bem divergentes até. E aí eu queria detalhar isso, né? O que é que seria um Brasil no cenário econômico, na repercussão com o mercado, enfim, para 2023, tendo Lula. E aí, ou tendo o Bolsonaro, o senhor pode começar pelo que o senhor preferir. Mas, diante dessas propostas e da perspectiva de um novo governo de Bolsonaro, o que é que basicamente o mercado espera disso? Está mais otimista com uma continuidade de Bolsonaro? Mais pessimista com uma volta do PT? Como é que essa eleição movimenta os ânimos, né, as expectativas no cenário econômico?
começar pela sua última colocação, né? Os ânimos estão bastante altos, né? Bastante movimentados, porque já desde o começo do governo Bolsonaro, das últimas eleições, né? Na disputa entre Dilma e Bolsonaro, há um acirramento, né? Entre grupos, entre pessoas, e todos nós provavelmente já tivemos aí o dissabor, né? De discutir com amigos queridos, né, por conta de política. Discussões essas que, regra geral, acabam ultrapassando a racionalidade, entre um ambiente emotivo, né, e a gente perde um pouco a referência. Então, responder a sua pergunta torna-se algo bastante complicado, porque há que se separar, né, esse ambiente emotivo, de disputa partidária, para um ambiente programático e, de fato, o que está acontecendo na economia. E não necessariamente a gente tem que preferir um ou outro, né? Mas fato é que os dois são os candidatos mais bem avaliados em pesquisa hoje, e a probabilidade de um dos dois se tornar presidente no próximo exercício é a que está vencendo hoje, no caso de não haver uma terceira via. Mas, respondendo à sua pergunta, seja Bolsonaro ou seja Lula, né, o conteúdo programático é muito diferente, todos sabemos qual é. A esquerda, né, representada pelo Lula, tem um pensamento do ponto de vista social mais liberal, né, e do ponto de vista econômico também com uma tentativa de maior liberalidade. Por isso Paulo Guedes assumiu a cadeira de chefe de ministro da Economia. Porém, ao longo do tempo, nós percebemos que esta agenda liberal foi muitas vezes questionada e colocada de lado pela própria mudança do governo Bolsonaro, que se aliou para sustentar a sua governabilidade com partidos do chamado Centrão, que não são exatamente partidos, né, ou um conjunto de pessoas ali, de deputados, que tem como regra, tem como objetivo a liberalidade total, ou, por exemplo, a privatização de todos os órgãos, porque isso fere alguns interesses específicos da bancada governista, neste momento. No caso do PT, já declaradamente, né, no caso da esquerda, declaradamente há, né, uma abertura social muito grande, né, enquanto que o governo social do Bolsonaro é mais conservador, e há uma tendência menor, né, de privatizações, ou de uma tendência no PT maior de intervenção do Estado na economia. Na prática, também o PT já teve a experiência de governo e sabe que não é fácil implementar isso, sofre bastante restrições. De modo que eu diria para você que, na prática, em 2023, os dois governos, seja qual for, terão um árduo caminho de combate de uma inflação alta, com o desemprego ainda não resolvido, porque ele vem caindo, mas não estará resolvido para 2023, com juros muito alto. Isso é um cenário muito ruim para qualquer economia. E aí a regra que vai haver é um aperto fiscal, não, e a reforma tributária, que está na agenda dos dois partidos, né, ela vai ter que sair de alguma maneira. Porém, eu diria que a maior diferença será, caso o Bolsonaro seja reeleito, nós não teremos uma modificação na legislação trabalhista. No caso do PT ser eleito, do Lula ser eleito, nós provavelmente teremos uma tentativa do governo de mexer, de retroagir a reforma trabalhista que nós tivemos aí durante os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Essa é a maior diferença. Estatização vai depender muito do Congresso, a reforma tributária depende do Congresso, mas do ponto de vista econômico, a grande diferença, na minha opinião, será a parte trabalhista. Ok. Só para finalizar, a gente falou sobre isso ao longo aqui da entrevista, mas só para resumir, digamos assim, numa pergunta mais direta, que é sobre a retomada. O senhor falou que o emprego deve ter uma retomada gradativa, e aí eu queria perguntar sobre a retomada nesse sentido, né, de emprego e renda, de tantas pessoas que durante a pandemia perderam seus rendimentos, tiveram de buscar outras formas de sobreviver, enfim, né, de pagar suas contas. Nesse sentido, de geração de emprego, de renda, de dinheiro circulando, esse cenário de inflação também segura as coisas, essa retomada que era esperada vai acontecer, mas vai ser mais lenta, ou sequer vai acontecer? Qual que é a perspectiva para essa questão, né? Para quem precisa pagar as contas e perdeu renda, perdeu emprego?
Rubens, para esse semestre, né, vamos dizer, até julho, agosto, provavelmente esse cenário que nós estamos vivendo, ele não vai se modificar. Continuaremos com um emprego hoje, desemprego na faixa de 11%, a gente está vivendo a síndrome dos 11%, né? Nós temos um desemprego na faixa de 11%, 11,1%, a inflação acumulada em 12 meses de 11,3%, né? E uma taxa de juros de 11,75%, né? Para a gente ter uma ideia, essa mistura ela é muito ruim, porque ela faz com que as ações para você, por exemplo, diminuir juros, seja o de ter uma inflação baixa. E inflação alta significa, né, inflação baixa significa mais desemprego. Então, uma ação acaba sendo ruim para outra medida dessas três que nós citamos aí. Quando você melhora a inflação, diminui a empregabilidade, quando você aumenta a oferta de emprego, aumenta a inflação, tem que aumentar juros, isso derruba novamente, né, a busca de emprego. Então, teremos um cenário bastante ruim ainda para esse semestre, com certeza. O segundo semestre, como a gente falou aqui já, depende do desenrolar do conflito entre Rússia e Ucrânia. Se ele se estender, provavelmente continuaremos com essa inflação no mundo todo maior, uma queda de desemprego que vem acontecendo mais lenta, portanto, chegaremos ao final do ano com um desemprego menor do que hoje, porém ainda alto para os padrões que deveríamos ter aqui no Brasil. Para ter uma ideia, deveríamos ter aqui uma taxa de desemprego no Brasil na faixa de 7%, 6%, 7%. Estamos com 11%. É um caminho muito grande para chegar no 6% ou 7% de taxa de desemprego. E aí os juros provavelmente só voltará a cair a partir de 2023. Ele deverá atingir o ápice agora, nem na próxima, mas ainda na outra reunião do Copom, né? Vamos ter uma em maio, depois teremos uma outra em junho, e ainda deverá haver aumento na taxa de juros nessas duas próximas reuniões. A partir daí, provavelmente, uma manutenção disso e uma queda só para 2023. 2023 é um ano muito desafiador, mas que provavelmente será melhor, né? Porque há o fenômeno de um governo novo que tem a possibilidade de colocar ali com força, né, do voto a sua agenda. Então, 2023 provavelmente será um ano de retomada de crescimento. 2022 parece que o nosso crescimento está já mensurado e será bastante baixo. Fábio Astrauskas conversando com a gente aqui na Sagres, comigo Rubens Salomão, também com o Kleber Ferreira, o Fábio que é sócio-diretor da Cidian Consultoria, engenheiro, economista, tem MBA na USP em Gestão Executiva Internacional, mestre em Administração com foco em Planejamento e Administração na Recuperação Judicial e professor do INSPER também. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui nessa quinta-feira. Um abraço ao senhor, bom trabalho e até uma próxima. Eu já vou manter contato aqui com a Cleide, né, que trabalha com o senhor, enfim, foi muito gentil comigo ao longo dessa semana até agendarmos aqui a entrevista. E aí gostaria de já, ao longo do ano, enfim, à medida que as coisas vão acontecendo, voltar a ter outras oportunidades de conversar com o senhor aqui. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Jéssica, Rubens, Kleber, por essa oportunidade, essa conversa agradável que tivemos aqui, embora em alguns momentos bastante difícil, né, Kleber, Rubens e Jéssica. Mas muito obrigado, bom dia a todos, bom programa.